Largada para mais um podcast do Botequim GP, onde eu, Will Bueno e outros bacharéis fãs de Fórmula 1 toda semana viemos aqui conversar com vocês sobre este esporte. E hoje nós vamos falar sobre os jogos de Fórmula 1 que marcaram época e desde os primórdios até hoje, né, com os simuladores, né, de Fórmula 1. E hoje eu tenho aqui dois convidados, dois parceiros. Ricardo Schwingel, primeiro deles, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Will. Estamos juntos. Vamos para mais uma, agora falar sobre jogos. É isso aí. E temos aqui também o convidado de hoje, que é o Fabiano Cândido de Jesus, que ele é o diretor responsável da plataforma Xbox dentro da Liga Pro Racing. E também nas 8 horas diárias aí também é auditor contábil. Fabiano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Will. Boa noite, Ricardo. Obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte desse mundo virtual aí dos jogos de Fórmula 1. É isso aí, muito obrigado. Então é isso, os jogos de Fórmula 1 que marcaram época nós vamos falar a partir de agora. E antes de começar a falar sobre o nosso assunto, só deixar aqui alguns recadinhos aí para vocês. Primeiramente, como sempre, pedir-nos aí para você nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir-nos nas nossas plataformas aí de podcast, seja no Google Podcast, no iTunes, em todo lugar que você também pode nos consumir o nosso conteúdo. Tudo ali você pode encontrar todas as informações no nosso site www.botequimgp.com.br, onde você vai encontrar nosso canal, nosso podcast e tudo mais. Mas voltando aqui ao assunto do nosso podcast, que é sobre os jogos de Fórmula 1, né? Então assim, né, desde mais ou menos ali do final dos anos 80, início dos anos 90, com a revolução dos videogames, diversos foram os jogos aí de Fórmula 1, de corrida, que marcaram época. Só que a grande maioria desses jogos eram marcados por serem assim arcades, né? Algo que não simula a realidade. Destes tivemos diversos que se tornaram muito famosos na época, tais como os Pole Position, o Grand Prix Circuit Accolade, Super Monaco GP, Ayrton Senna Super Monaco GP2, o F1 Pole Position e até o F1 World Grand Prix Circuit, que foi o primeiro a simular a temporada de Fórmula 1 nos videogames, sendo lançado para Nintendo 64, PlayStation 1, Dreamcast e para o PC. E aí eu vou passar aqui a bola para os meus convidados. Então, Ricardo, desses aí que eu citei, você chegou a jogar algum desses aí? Como é que foi aí o seu contato aí com os jogos, né? Antes de eu passar a bola aí pro Fabiano, né, que hoje em dia aí disputa até campeonato de Fórmula 1. Então, eu cheguei a jogar bastante, na verdade, 2 jogos na minha infância, né, até os 6, 7 anos. Um que foi o Grand Prix 1, que tá fora dessa lista porque não é um arcade, e o Grand Prix Circuit Accolade, que é de 88. Eu lembrava certinho qual que era o código que tinha que entrar e era um jogo que hoje é algo impensável, né? Que cabia num disquete. Um disquete, cara, não cabe nenhuma música em MP3 de qualidade baixa, né? Então, mas todos esses jogos aí de arcade, principalmente antes dos anos, até os anos 95, 96, todos eles tinham a mesma proposta, né? Era joguinhos de carros, onde tu podia fazer uma chicane a mais de 200 por hora, a volta num circuito longo demorava 30 segundos, então não era algo que simulava qualquer coisa, né? Qualquer coisa que possa ter realmente a ver com simulação mesmo da Fórmula 1, né? Com algo que a gente tinha na época. Então, inclusive os circuitos, por mais que aparecia o desenho deles, o máximo que tu fazia era dobrar para a esquerda e direita, coisa rápida.
né? E não era uma coisa que tu realmente tinha que fazer a curva, tu tinha que diminuir para fazer a curva, não. Tu só pegava e fazia. Bola tá com vocês. Cara, tá meio dando um delay aqui, mas tudo bem. O Fabiano, e desses aí que foram citados aqui, você chegou a jogar algum? Você destacaria algum desses? Então, eu joguei primeiro o Ayrton Senna Monaco GP lá no Super Nintendo. Joguei muito. Mas o que eu realmente joguei muitas e muitas horas foi o GP4, o Grand Prix 4. Até comentei com o Ricardo hoje à tarde que eu considero o GP4 o pai de todos, esses simuladores que vieram. E o GP4 até hoje você ainda encontra pessoal que atualiza o jogo. E eu sou um deles. Um deles, então, cara, é um jogo assim que, pra época, ele foi lançado em 2002. Se eu não tô enganado, é a temporada de 2001. 2000. Não, 2001. É 2001. 2001. Então, é algo assim que pra época era inimaginável também. Era muito realismo para aquelas máquinas daquela época. Se vocês me permitirem o comparativo, eu digo que o GP4, como é carinhosamente chamado, ele é comparado ao primeiro Codemaster lançado lá em 2010, para um nível de comparativismo entre os jogos. Então, eu joguei muito ele, jogava no teclado, era ligar lá, virar as setas, algo que hoje eu nem imagino, não consigo nem jogar em controle hoje, se for me deixar. Não era nem nas setas, né? Era naqueles sinaizinhos de maior e menor, né? Onde você mudava. Né? O A era o acelerador, o zero o freio. Vírgula. Isso, daí tu usava o shift para subir marcha e o control para descer marcha. Isso, exatamente. Mas para você fazer isso, tinha que usar a embreagem, o espaço às vezes era embreagem. Cara, era um negócio muito show. Então, desses jogos mais antigos, eu destaco muito o GP4. Quem não teve a oportunidade de jogar o GP4, é um jogo que roda em qualquer computador hoje em dia. Então, cara, vale a pena Vou pegar, até baixar baixar aqui. Não, eu tenho ele gravado em CD e eu tenho a atualização dele ali no CD com a temporada de 2007, tá? Que a estreia do Lewis Hamilton, tem um Massa na Ferrari, tudo, né? Bem legal. Eu acho importante a gente falar dessa série e ela completa, porque é ela que marcou a vinda da simulação da Fórmula 1, tá? Nós tivemos, como foi falado ali, até o GP4, que eram feitos pela Microprose todas, né? Toda essa série, os 4 jogos, inclusive os 2 últimos jogos lançados pela Microprose foram o GP3 e o GP4 e a empresa fechou. Então, mas tamanho que foi a importância do jogo, porque eles mantiveram a empresa aberta somente para realizar esses jogos e venderem esses jogos, né? Mas, principalmente, cara, o Grand Prix, ele foi um grande revolucionador, eu acho, de tudo que se fala referente ao automobilismo, referente à Fórmula 1 em consoles, né? Quer dizer, em plataformas digitais. E principalmente no computador para onde ele foi feito. A série foi feita pelo Geoff Cromond, que era um programador, e que, na época, ele realmente revolucionou todo o mercado. O primeiro Grand Prix que foi realizado foi em 1992. Ele simulava a temporada de 90. 91. Então, 91, né? 91. E ele trazia todas as pistas da temporada. Claro, nós temos que ver que em 91 não tinha computadores potentes, né? Não tinha, era um Pentium, não era nem Pentium 486, ainda, né? Eu tinha um 486. Putz, eu tive um 133 MHz, né? Então foi muito antes de qualquer coisa, né? E aí era um jogo, apesar de ser da Fórmula 1, ele não era licenciado, né? Então o Ayrton Senna, por exemplo, era o Carlos Sanches. A McLaren não existia, era tudo nome genérico, mas o desenho do carro
remetia àquela equipe, né? Remetia a McLaren, remetia a Ferrari, por aí todas as equipes da Fórmula 1. Não, os desenhos, eles eram, as pinturas, eles eram dos carros, dos capacetes, eles eram idênticos. Sim, dos carros, principalmente os capacetes, né? Os carros, eles só não tinham não tinham os patrocínios, né? Eram carros sem os patrocínios. Claro, tem que ver que era a época, Sim. né? O computador da época, então não tem muita qualidade, né? Mas era um jogo que ele realmente revolucionou o mercado, porque tu tinha como alterar o setup do carro. Sim. Né? Tu tinha como mexer na asa dianteira, na traseira, no balanço do freio, o composto que era utilizado no pneu, se era mais macio ou mais duro, e tinha várias opções, e também do diferencial entre as marchas, né? O quanto que cada marcha deveria seguir, né? Tu deveria continuar com essa marcha, né? Sim. Então tudo isso aí, cara. Exato. Então, que jogo é época? Desculpa, tinha algo Fabiano, deu um cortezinho. Pode repetir, por favor? Esse diferencial seria a velocidade final para cada marcha. Isso. Podia regular isso. Às vezes tu queria deixar fazer trocas de marcha mais rápidas. Então tu ia lá diminuir, deixava a última marcha com a velocidade máxima. Então era bem bacana isso. Foi um diferencial enorme para época. Mas... E fora o realismo, né, digamos, da corrida, ou seja, você tinha todo né, o final de semana, você começava com o treino na sexta, que naquela época, né, a Fórmula 1 eram 2 treinos, né, o treino na sexta e no sábado, que os dois valiam tempo, né, pra formação do grid, e tinha corrida com chuva, tinha todas essas coisas que simulavam mesmo uma corrida real, né? Cara, era fantástico. Isso pra época, cara, foi... É igual a gente quando jogava o Winning Eleven, né? Lá, tu jogou o Winning Eleven 4 no PlayStation, tu olhava, meu Deus, esse cara careca, moreno, parece o Ronaldinho, cara. Tu olhava assim, é igual. E pra nós, na época, era igual. Era igual. Né? A gente olhava, Quem nunca botou Roberto Carlos no ataque, né? Mas tudo bem, vamos falar de Fórmula 1. Com certeza. Mas é assim, cara, foi um jogo muito... Foi sensacional. E outra coisa que eu lembro bem do Grand Prix 1 é que tu tinha como aumentar e diminuir a dificuldade. Sim. Tinha 5 níveis e tu tinha como colocar e tirar assistências. Então as assistências tinham várias para a época, que era o freio automático, a marcha manual ou automática, endireitar o carro na hora que rodasse, se o veículo era indestrutível ou não, os auxílios de marcha em curva também, né, que ele te dava num cantinho qual que era a marcha que tu precisava utilizar para aquela rua, para aquela curva, linha na pista, que hoje é uma coisa que a gente meio que fala mal para quem usa, né, no automobilismo virtual, mas era uma coisa que já tinha época. O controle de tração, cara, no teclado tinha controle de tração, cara. Isso era uma coisa impossível de utilizar, né? E também, quando acontecia qualquer batida, cara, mostrava no carro qual que era a peça que quebrou. Tinha ou não. A luzinha de box. É a luzinha, né? Que tá... Tu apertava o Enter e tu entrava no box. Exatamente. Deixa eu perguntar isso pro Fabiano, que o Fabiano disse que jogou bastante. Fabiano, eu quero te perguntar uma coisa assim, ó. Você também, de vez em quando, assim, quando você tava meio ali, sem ter o que fazer, você também colocava seu carro no indestrutível, tirava o negócio dele voltar automático quando ele rodasse, andava ao contrário só pra bater em todo mundo? Adorava fazer isso. Cara, eu lembro de uma vez que eu tava jogando, e assim, eram os Fs, né? F1 a F10, se não me engano, você falava as assistentes. Eu lembro que uma vez eu fiquei tão irritado na hora do jogo. Agora, quem vai escutar e me conhece vai falar, então eu sou irritado desde aquela época, não é só de agora. Mas eu lembro que eu apertava, se não me engano era F4, cara, pro carro ser indestrutível. Isso, F4. E aí tinha uma assistência que era assistência de direção, que ele não te deixava sair muito do traçado. Eu lembro que eu desligava os dois, cara, ligava o indestrutível e desligava a assistência de tração e ia reto nos caras. Principalmente quando eu lembro que eu joguei depois aquele dia da Áustria, do Rubinho e do Schumi. Cara, eu entrei na corrida, entrei no jogo só para discutir o Schumi na corrida. Eu lembro muito bem disso, cara. Mas era legal,
zoar assim com os boot ali. Era bacana, cara. Na contramão indestrutível era uma coisa linda aí pra todo mundo. Eu adorava fazer isso, cara. Eu adorava fazer isso de zoeira, assim, tipo, ficar só eu na pista, depois eu recuperava as voltas, né? Mas assim, lógico. Aí ganhava. Mas fazia só na brincadeira, né? Nunca. Né, quando eu disputava a temporada, assim, eu fazia sério o negócio, né? E aí depois disso teve o Grand Prix 2, né? Que eu lembro que eu fui pro Paraguai para comprar o meu kit multimídia e aí comprei para poder colocar o CD do Grand Prix 2, que daí já era a temporada de 94, né? Daí já eram os carros já com os patrocínios, já eram tudo já os nomes reais, né? E tudo mais. E depois teve o Grand Prix 3 também, que se eu não me engano era a temporada de 98, né? Foi algo assim, né? Que eu joguei toda a série, assim, joguei muito, toda a série. O Grand Prix 2, se eu não me engano, ele foi o primeiro jogo que ele foi licenciado pela FIA, né? Por isso que ele trouxe os carros reais, com patrocinadores, com as equipes, com os nomes dos pilotos corretos. E desses todos da série, eu acho que foi o que eu menos joguei. Mas também era muito bom pra época, muito bom. Eu gostava da abertura dele. Inclusive, se você pegar a vinheta que eu uso aqui no podcast, na abertura do podcast, aquelas vozezinhas, daí aquela aceleração, é da abertura do Grand Prix 2. Eu tirei da abertura do Grand Prix 2, que era sensacional, cara. Das aberturas de todos a série, o do Grand Prix 2 era o melhor. Era sensacional a música. Cara, eu acho que todas foram muito boas. A do 3 também é uma que marca bastante, né? Que é... Depois ela virou comercial, foram várias, foi utilizada para muita coisa. Mas realmente, as músicas do tanto GP2 quanto GP3, nenhuma tinha letra, né? Mas eram muito boas, muito boas. Eram muito boas. Quer falar alguma coisa aí, Fabiano? Mais alguma coisa com relação a essa série? Cara, o que eu digo é que quem não jogou, quem joga hoje Fórmula 1, PlayStation 4, Xbox, PC, quem joga esses jogos de hoje em dia, que tem o Fórmula 1, tem que jogar algum jogo dessa série. Eu, claro, vou indicar o GP4 porque foi o que eu realmente joguei, os anteriores eu não cheguei a jogar. Mas, cara, vale a pena você ter essa nostalgia de poder estar no jogo ali e olhar pro lado ali dentro do jogo. Tu tem Schumacher de um lado, tu tem David Coulthard, tu tem Mika Hakkinen, tu tem Felipe Massa lá na Sauber ainda, cara. Se não me engano é o primeiro ano do Felipe Massa na Fórmula 1. Esse 2001 não tem. O Felipe Massa entrou em 2002. Era o Kimi Raikkonen. Era o Kimi Raikkonen na Sauber. Cara, eu sempre confundo. Mas enfim, é o Kimi na Sauber, o David Coulthard o Montoya, o Alonso na Minardi. Cara, é um negócio muito show você pegar e jogar. Minardi, cara, lembrar da Minardi agora. A Minardi, se não me engano, é o carro laranja. Não, esse é o preto. Esse é o preto. Da preto, mas tem o laranja era Arrows. Nossa, você pega esses piores carros ali do grid, cara, e tenta acompanhar os meios do grid. Tu não consegue. É um negócio muito bacana. Eu ainda não consegui. Na verdade, não é que eu não consegui. Eu não tinha pensado até agora, a gente conversando, em colocar o meu volante no Note e jogar. Eu não joguei ainda com volante, cara. Só no teclado. Deve ser muito legal, né? Porque porque assim, cara, eu joguei todos, né? Mas o 4 realmente foi assim o que eu mais joguei, o que eu mais me dediquei, assim, no sentido de buscar atualizações. Eu tinha até pouco tempo atrás era um perfil no Facebook, ou uma página, não sei, que só postava atualizações, mas já faz uns tempos que eles não postam mais nada, assim, sabe? Mas eu entrava em vários sites, dá pra baixar as atualizações, as pistas. Você baixava lá um programinha lá, o GPX, que inclusive eu tenho aqui, que quando você inicia o jogo por ele, você coloca, aparece todos os créditos, assim, né, tipo, como se fosse uma transmissão de corrida mesmo, aqueles créditos antigos do quadradinho amarelo, sabe? Cara, era sensacional, o mapinha da pista do lado, era sensacional, cara, um jogo, eu tenho ele até hoje aqui no meu computador, tá até hoje aqui no meu computador, eu jogo, de vez em quando eu pego
para dar uma brincada, né, no Grand Prix 4. Inclusive, tava aqui, ó, em off aqui, o Ricardo tava falando aqui que ele falou, né, que não perde. Como que você falou? Que não perde em nada pros simuladores. Eu ainda falei assim, não, cara, pra mim ele ainda é o melhor jogo de Fórmula 1 de todos os tempos, assim, cara. É sensacional, assim, o jogo. O único se falar defeito, assim, dessa série era a largada. Era fácil você largar lá atrás e na largada você já ir lá pra frente, né? E uma coisa que... Pode falar, Fabiano. Cara, que eles nunca conseguiram acabar a da largada em qualquer jogo que seja. Se você conseguir ficar certo, você consegue ganhar várias posições contra a máquina. Então talvez algo que, quem sabe, num futuro jogo que lançaram agora, no mês de junho, isso já venha com talvez uma correção, algo mais real. Porque a largada de todos os Fórmula 1 que eu joguei, com exceção ao Super Nintendo, lá com o Ayrton Senna Mônaco GP, toda largada, se você largar certo, tu ganha 4, 5, 6 posições fácil. E o GP4 era assim, tu podia largar em último no final da primeira curva ou da segunda curva, tu já tava na metade do grid pra frente. Porque a galera fazia fila indiana, tudo devagarinho, só com o carro do lado e ir embora. Então, hoje existe, cara. Era bem isso. E uma coisa que eu preciso também salientar no Grand Prix 4, principalmente, é a qualidade da imagem e a qualidade da pista, né? Então, para fazer a pista, eles usaram vários GPS para pegar todas as ondulações. Então, aquela ondulação que tem em Mônaco, tinha logo depois da descida do cassino. Eu nunca consegui completar uma corrida em Mônaco, nunca, em nenhum dos Grand Prix, eu nunca consegui completar. Quando chegava o campeonato, chegava em Mônaco, eu já pulava a corrida, que eu não adiantava, não conseguia. Vai, prossiga. Olha, mas no F1 2018 o Fabiano viu essa semana, bati nas 2 corridas em Mônaco que eu tive, não completei nenhuma etapa e é isso aí, acontece. Mas então, o GP4 realmente ele foi muito precursor. Não é que não tinha já as ondulações na pista no GP3, nos anos anteriores, né? Mas no GP4 ficou muito real, porque eles foram em todas as pistas e modelaram as pistas. E também com várias fotos. Então tu andava no GP do Brasil, tu via todos os patrocinadores que são oficiais mesmo da prova, tu via todas as placas onde estavam posicionadas. Eles fizeram várias fotos. O nível de realidade que tu anda em Mônaco, eu acho que não tem para bater nem nos jogos de hoje que existem no Xbox e PS4 e no PlayStation, no computador. Se tu for pegar, pode procurar no YouTube aí um Grand Prix 4 Mônaco, tu vai olhar e tu vai dizer que aquilo não pode ter sido feito em 2002. Todos os prédios tem lá, todos os... Cara, é impressionante. Os morros, tu vê todos, barcos que tinham ali do lado, tu vê todos e tu vê detalhes deles, né? Não é só uma coisa que tá lá o prédio. Não, tu vê os detalhes das pessoas sentadas ali, né? Era muito bom, era uma coisa muito diferenciada pra época. Com certeza. E já que você já puxou o gancho aí do que veio depois disso, né? Do que veio depois do Grand Prix, ele foi o precursor. E o que veio depois dele? O que daí eu já falo por mim assim, eu já não eu tinha o Play 3 ali e eu tinha o Fórmula 1 2011. Assim, foi o último que eu realmente tive e joguei. Mas era legal, mas eu ainda prefiro o Grand Prix, né? Mas aí depois disso agora passo a bola para vocês aí. Eu acho que o Fabiano ele foi muito feliz no início de dizer que somente a Codemasters depois em 2010 veio a fazer algo parecido, né, com a série F1 2000 na verdade ela começou em 2009 para o Nintendo Wii, só que o Nintendo Wii também é um videogame de baixa qualidade, né? Então quando ele passou para o PS3 e para o Xbox 360 foi aí que a Codemasters voltou com uma série muito boa, que é a F1 propriamente, e ela é licenciada pela FIA, usa tudo que a FIA permite, né? Todos os carros, todos os pilotos, capacetes, e claro, cada ano vai melhorando e tem muita gente que hoje
vive inclusive sendo piloto virtual. Esse período aí do GP4, para não esquecer desses anos de 2002 até 2009, a EA Games ela lançou alguns Fórmula 1, velho. Eu tenho uma opinião meio controversa em relação ao pessoal, algum pessoal que corre com a gente. Por quê? Eu considerei todos os jogos que a EA Games fez de Fórmula 1 jogos ruins. Com um destaque, digamos assim, o melhor entre eles, o Fórmula 1 2006 ou Fórmula 1 Championship Edition, é algo assim. Então, eu não gostei, eu não joguei jogos da série do Fórmula 1 da EA Games, eu joguei só o primeiro e depois eu larguei mão e voltei a jogar quando a Codemaster assumiu. Então, a Codemaster ela volta a trazer um pouco daquela tocada de simulação que existia no GP4. Foi algo que a EA não conseguiu. Ela não conseguiu trazer aquela pegada que o GP4 tinha. Ela se esforçou, não dá para dizer que não, mas não conseguiu. Então a Codemaster vem e salva os jogos de Fórmula 1. Eu digo dessa forma porque se a Codemaster não assume, eu acho que a gente não teria jogos de Fórmula 1 hoje licenciados pela FIA. A gente teria que jogar Fórmula 1 em jogos que contém o carro Fórmula 1 e nem sempre é licenciado. Eu vou até falar, eu não sei se pode ser, né? Mas a EA Games, eu também cheguei a jogar o F1 Challenge 99 2002. Cara, não tinha nada a ver, na verdade, com realmente a Fórmula 1, né? Tinha os carros licenciados todos, mas nada realmente que simulasse a realidade, né? Então tu podia frear em cima da curva, que tu ia fazer a curva normal. Tu podia fazer a curva por dentro, que tu também ia fazer a curva normal. Então, eu também sou da tua opinião, Fabiano, que teve realmente um grande hiato, né? Da primeira da Codemaster, do GP4, a primeira da Codemaster, porque realmente não tinha nada. E não sei se pode ser também, tá? Porque a EA Sports, a EA Games, ela fez excelentes jogos de NASCAR, mas principalmente por ser americana. Eu não acredito que eles deram valor à Fórmula 1 por ser algo mais europeu e tal, como a Codemaster é do próprio Reino Unido, né? Então eu acho que isso pode ter um pouco a ver, né, da questão da atenção. Então eu acho que eles não deram a devida atenção para a Fórmula 1 por não acharem que não era um mercado a ser explorado, né? Mas bom, sorte que a Codemaster veio e tem feito uma série que eu particularmente gosto muito, né? Eu cheguei a jogar o 2011, 2012 para 360 e agora estamos aí no F1 2018 aguardando o F1 2019. E só você falou aí da NASCAR, né, cara? Eu lembrei, joguei muito NASCAR também no meu 486 ali, junto com o Grand Prix 1. Eu tinha um joguinho da NASCAR que era muito legal, né? mas enfim, e você está falando, né, você falou do F1 2018, do F1 2000 e na expectativa do F1 2019, né, que já tem ideia de quando vai lançar? Já tem data. 25. Que dia? 5 de junho. 25 de junho é lançado o F1 2019. Tá. Já tem uma versão beta, na verdade, rolando, mas o F1 2000... Oi? 25 de junho, tá? Aí eu vou perguntar, vou passar ali pro Fabiano. Fabiano, o que você espera, assim, de melhora aí com relação ao 2018, por exemplo? Certo. Então, no 2019, 25 de junho para quem comprar a versão lendária, tá? Que é a versão Ayrton Senna e Prost, vai reviver todos aqueles episódios de Ayrton Senna e Prost, e dia 28 de junho a versão normal. O F1 2019, ele já está sendo produzido há 2 anos. Desde que a Liberty assumiu a Fórmula 1, no caso, a Liberty entrou junto com a Codemaster para produzir um jogo melhor do que se tinha naquela época.
a gente tem que lembrar que a Liberty, se eu estiver enganado, me corrija, mas a Liberty ela é americana também. Sim. Então, a Liberty está acostumada a dar espetáculo onde ela passa. E então ela queria um jogo. Tem deixado a desejar um pouquinho com relação a isso, né? Mas dá espetáculo, mas tudo bem, vai, prossiga. No Fórmula 1 ela tá perdendo a mão na Fórmula 1, na Fórmula 1 real, a gente sabe. E vamos ver até onde que ela vai. Mas uma jogada bacana da Liberty foi chegar junto a Codemaster e exigir um jogo melhor do que se tinha na época. O jogo não era ruim. Se eu não me engano, quando a Liberty assume parcialmente, era o Fórmula 1 2016 que estava em curso. Logo no mesmo período é lançado o Fórmula 1 2017. Só que o Fórmula 1 2016 ele deixou a desejar quem jogava de volante, por exemplo. Quando você compra um volante que não é um investimento barato, você espera uma simulação melhor. E então a Liberty ela chega junto à Codemaster e exige que seja feito um jogo melhor. Então são 2 anos já produzindo o Fórmula 1 2019. Talvez isso seja um dos motivos ao qual a data de lançamento foi antecipada. O que eu espero como piloto de Fórmula 1 virtual? Eu espero que o jogo ele realmente venha com uma simulação melhor, um pouco mais próxima do real. Porque eu não sei como que o Ricardo joga em questões de assistências, mas eu jogo hoje sem assistências nenhuma. Eu vejo que se eu acertar tudo numa corrida, o cara que usa assistências ele consegue ser mais rápido. Se a gente voltar lá no Grand Prix 4, quando você ligava as assistências em comparativo a quem jogava sem assistência, você era mais lento que o cara. Então, um desejo que não é só eu que falo, mas se for procurar nos fóruns da Codemaster, é que o jogo ele vem com uma simulação um pouco melhor em relação a quem usa assistência, quem não usa assistências, quem joga no controle, quem joga no volante. Até vou abrir um parênteses aqui. Se você hoje se classifica para o Fórmula 1 Series, que é o torneio mundial de Fórmula 1 dirigido pela FIA junto com o Codemaster e a Liberty, se você se classifica para lá, você não pode jogar de controle se você joga de controle. Lá tu tem que jogar de volante. Então tu já está priorizando o pessoal que joga com volante. O que custa, nesse caso, você trazer uma simulação melhor para quem joga? É ruim hoje? Não é. Hoje você tem controle de aquecimento de pneu, a parte interna, a parte externa. Você tem o desgaste do pneu por aquecimento. Ou tu tem desgaste por não ter aquecido corretamente ainda. Tu tem um setup, eu digo assim, que ele é bem básico, perto a outros simuladores. Mas tem trocentas opções, né? Cara, você pegar e destrinchar um setup ali, você montar um setup, eu digo isso porque eu tenho um canal, cara, que eu posto setups pro pessoal que não consegue montar o seu setup. Já divulga, já aproveita e já faz o seu jabá aí, já divulga o seu canal. Qual é o canal? O canal é Fabiano Cândido F1, vai estar lá uma foto do Hamilton fazendo um dedo de vitória para todo mundo aí. Lá tem vídeos de setup que eu monto, não é eu montando setup, porque, cara, você pegar e montar um setup para um determinado carro, você leva um tempo. Às vezes na primeira tu acerta, mas eu, por exemplo, eu odeio montar setup carro da Renault no Fórmula 1 2018, porque é um carro que eu sempre sofro para deixar ele ajustado. Mas lá tem um setup pronto, e eu digo para quais carros que servem aquele setup. Eu posto minhas corridas lá também, então já fazendo merchan aí do canal, legal. Eu posto minhas corridas lá. Quando eu bato, tá na minha Twitch, porque daí quando eu bato eu fico louco e nem fico editando. Mas tá lá na Twitch a corrida completa. Só que a gente espera assim, que o F1 2019 tenha uma diferença maior para quem corre com o volante e quem corre com o controle. Pode vir agora quem corre com o controle e me detonar, eu sei disso. Isso é uma opinião minha. Muita gente joga no controle, eu sei disso. Muita gente joga muito bem no controle. Um dos brasileiros que se classificaram para a Fórmula 1 Series, se eu não me engano, ele joga no controle. Só que eu vejo que eles teriam que melhorar essa simulação um pouquinho mais. Eles têm que ver, não, cara, a gente está fazendo um jogo, a gente quer chegar próximo à simulação no Fórmula 1,
mas o cara do controle faz a mesma coisa que o cara do volante. Então, cara, alguma coisa tá errada, sabe? Você tem uma pegada suave no volante, no controle tu tem um negócio mais bruto. Tá? São algumas coisas que eu vejo dessa forma. Tem mais gente que pensa da mesma forma do que eu, só que é uma briga, né? Você não quer perder mercado, você não quer perder público. Você não vai dificultar o jogo para quem usa o controle. Então isso eu entendo da Codemasters. Tu não vai criar uma obrigação, na verdade, né? Da pessoa, se ele quiser ganhar, tu vai botar ele com o volante, né? Fazer ele gastar uns R$1.000 ao menos, né? Pra botar num volante. Mas entendo bem esse ponto. Eu vejo que tem algumas ligas que fazem uma categoria só para quem joga de controle. Eles consideram iniciante, mas tem muita gente que joga no controle e joga muito, anda muito, é difícil acompanhar. Mas tem ligas que criam essas categorias só para quem joga no controle, para não ter uma disparidade muito grande. Eu vejo assim que a Fórmula 1 2019 tem muita novidade, muita entre aspas, que a maior novidade é o Fórmula 2 estar incluso no jogo. Eles estão se preocupando com a parte gráfica. Se você jogar na chuva, pelo que eu vi nos gameplays agora, se você jogar na chuva, tu realmente vai ver o spray na parte gráfica, mas eu quero ver ele jogar, como que ele é sendo jogado. Eles não mudaram a questão de setups de um ano para o outro, então só a regra do lastro, para quem não conhece a regra do lastro, o lastro é onde você joga o peso do carro. Isso serve para equilibrar o peso entre os pilotos de Fórmula 1. Na Fórmula 1 agora, de 2019, isso foi retirado, o lastro é central para todos os carros. Então no jogo ele vai vir com essa regra do lastro. Ele é totalmente central e já não tem mais utilização no jogo, já tiraram. Mas eu espero que a simulação volte como era o GP4. Você realmente sentia a simulação do jogo. E aí, Ricardo? E assim, na verdade, a gente vê também bastante melhoria em todos os anos da Codemaster, né? Então, hoje a zebra, tu sente bastante quando tu passa por cima da zebra, o carro pode escorregar se tu passar errado na zebra, né? Além da qualidade de imagem, né? Que hoje tu anda tu joga um jogo em Full HD com 60 frames por segundo, né? Então, cada vez eu acho que tá mais real. Eu acho que 2019, claro, as imagens que a gente teve, né, com o pico padrão para todos os carros não são muito animadoras, né? Foi até quase dar um negócio no coração do cara, né? Saber que todos os carros têm bico da Ferrari, não tem a bolacha de cerveja da McLaren, né? Então, mas eu acho que são erros que eles vão corrigir até o final, né, até o lançamento do jogo. E tem uma coisa que eu acho muito legal dessa série também, é que tu vê pilotos utilizando esse jogo. Claro, não são simuladores oficiais das próprias equipes, mas tu vê várias vezes no Instagram do Max Verstappen, dele jogando o jogo no aeroporto, lá com a sua malinha, ele abre a malinha e joga o F1 2018, né? Então ele pega lá o controle dele e ele fica jogando para até decorar a pista. Porque ainda mais hoje com a Fórmula 1, né, que não tem mais testes na pista, né, tu não pode mais fazer testes. Então os jogos, desde o Grand Prix 1, na verdade, já é utilizado pelas equipes para ser realmente a simulação na pista, e o F1, essa série F1 da Codemasters, os pilotos também utilizam. Muitos para brincar, mas também muitos para decorar a pista e saber os pontos de frenagem. Você falou. Pode falar. Tem um detalhe. Quando no treino livre não, acho que é no treino livre ou no treino qualificatório, a transmissão da Fórmula 1, ela larga uma volta rápida comentada pelo piloto. Essa volta rápida comentada pelo piloto o ano passado era feito no Fórmula 1 2017. Então era eles jogando o simulador 2017 e comentando a volta, falando a marcha que ele usava, o que aquela curva podia dificultar para você sair bem dela, ou como tu tinha que fazer ela. Agora, na temporada atual, eles estão usando imagens reais, então já deixaram um pouco de lado, mas eles já usaram muito disso. E isso é algo que
que fez, eu acredito que isso fez a franquia crescer ainda mais, porque a galera via lá na hora do quali ou antes da corrida, o cara tá fazendo a volta comentada dele no simulador, não estão pegando o onboard dele real. E que jogo que é esse? A Fórmula 1 2017. A Fórmula 1 2017 ganhou muitos adeptos. Por isso que o 2018 veio muito forte. Para quem vinha jogando, o 2018 veio muito forte porque tu vê como cresceu o número de pilotos de um ano pro outro. E você estava que o Ricardo estava falando, né, do desde a época do Grand Prix, não sei o que lá, que os pilotos até usavam para treinar, né? Eu lembrei aqui, cara, de uma reportagem aqui da revista Ação Games, ali em meados de 1991, que o Rubinho Barrichello falando testando o Super Monaco GP e falando que era um jogo muito real, que as pistas eram... Olha só, você cara, é um negócio muito show. Eu até digitei aqui no Google para dar uma procurada aqui, achei aqui a capa da revista, mas não acabei não achando a frase, mas eu lembro de ter visto isso, cara. Vocês falaram agora, eu lembrei, falei, olha só, né, é bem isso que até o Ricardo falou no começo, né? A gente pega os jogos, nossa, como é real, não sei o que. E aí daqui, sei lá, 10, 20 anos a gente vai olhar e vai falar, nossa, mas que gráfico ruim, né? Agora, quem joga com óculos, cara, eu sempre esqueço o nome, me desculpa, mas o óculos de realidade virtual, quem joga com ele, tem esse suporte para jogar, que nem na Pro Race teve uma corrida que o Carioca do Pânico, ele participou no Play 4 e ele tava com óculos de realidade virtual. Para quem tem toda essa parte de equipamento, o jogo ele é muito imersivo, ele é muito real. Tu tem problema de... Eu até saí de uma corrida agora há pouco, o cara furou o pneu 2 vezes porque passou por cima de uma asa. Quando que você imaginou que um jogo teria tal realismo de furar o pneu porque passou por cima de um detrito na pista? Que loucura, né? Então, e já perguntando aqui, né, para ambos, né, até o Ricardo até vai brigar comigo porque o que não tá na pauta, que eu pensei nisso agora, tá? Mas não, e a gente tá falando muito da Fórmula 1, né? Mas esses outros muitos jogos assim que simulam, né, a pilotagem com vários carros, né? Como por exemplo, não sei se a pronúncia está certa, a Assetto Corsa, o Project Cars, o Automobilista. O que vocês têm a dizer sobre esses jogos com relação à simulação? Tem o iRacing também para colocar nessa lista. O iRacing é um dos melhores simuladores que tem hoje em dia. Olha, eu tive contato só com o Automobilista. Inclusive, o Automobilista é um jogo que eu desejo entrar em campeonatos futuros aí para o Stock Car. Opa, já tá vou. Crescendo. Já vem para Balneário Camboriú. Tem um simulador ali, que você vai ficar, ó, profissional. Simulador. Vou ter que ir, não tem jeito. Falando desse jeito, tem que ir, cara. Eu sou louco por simulador. Então, o Automobilista, ele tem o cargo, a categoria que hoje chama a atenção no Automobilista é o Stock Car, porque é a temporada atualizada, licenciada, com todos os carros, pilotos e pistas. Sim. Então, eu já joguei, o meu Note, ele é ruinzinho, mas ele roda o Automobilista. Tudo no mínimo, mas ele roda. E eu tive a chance de colocar o meu volante nele e jogar. Assim, cara, eu tenho que comprar um Note melhor para jogar isso aqui, porque é muito bom. É um simulador. Você tem toda a parte do setup do carro ali, tem que mexer na cambagem de cada pneu, tem que mexer em suspensão de cada que é ligado a cada pneu. Não é só pneu Fórmula 1 que você mexe na asa, você mexe no toy, você mexe na suspensão, altura, barra, estabilizadora, essas coisas. São coisas simples, por isso que eu até digo que o setup hoje do Fórmula 1 ele é bem básico, porque se tu pega o Automobilista, cara, tem pelo menos umas 20 opções para você mexer. É um negócio muito bacana. E o iRacing é um jogo que a galera, cara, quem eu vejo jogando, a galera é apaixonada pelo jogo.
Apaixonado mesmo. E só pra quem não entendeu a referência que eu falei pra ele vir pra Balneário Camboriú, né? É que, pra quem não sabe, né? Hoje a minha atividade profissional, eu tô gerenciando aqui uma unidade de uma nova, futuramente vai ser uma nova franquia com simuladores, né, de corrida de alta performance, simuladores profissionais. E o que a gente está usando, né, nesse momento é o automobilista, né? Por isso que eu perguntei do automobilista e falei, vem aqui para Balneário Camboriú para você ver o simulador. O Ricardo já teve a oportunidade de experimentar, né, de ir lá pilotar no simulador, né, Ricardo? Experimentar e dar show, né? Não é bem assim, né? Mas enfim. Há controvérsias. Há controvérsias, né? Inclusive vai rolar campeonatos e também tudo, mas foi por isso que eu perguntei, né? Porque realmente como eu disse, né? Eu não acompanhei muito essa série F1, né? E agora, como eu tô ali trabalhando, de vez em quando eu dou, né? Antes de ir embora ali, eu sempre dou uma pilotadinha, né? E eu vi realmente, cara, que comparado com o Grand Prix 4, que era a minha grande referência, realmente, cara, esse automobilista e esse Assetto Corsa também, que a gente já usou ali uma vez, cara, é sensacional. A simulação realmente, tudo bem que o simulador também, o equipamento que a gente usa ali também ajuda muito, né, nas reações do banco, do volante e tal. Mas chegou num nível assim realmente impressionante, né? A tecnologia que para desenvolver tudo isso, né? Will, só para mais um detalhe, né? O automobilista é feito pela Razer Studios, e a Razer Studios é uma empresa brasileira. Exatamente. Eu vou ser muito sincero, eu acho que assim, tirando o iRacing, que é utilizado pela maioria dos pilotos profissionais, o automobilista não tá longe disso. Não tá longe de um iRacing. Eu acredito que são os dois melhores softwares de automobilismo pro mundo inteiro. Então, inclusive passando por cima de um Assetto Corsa, de um Project Cars da vida, os dois jogos estão muito legais em termos de realidade. Claro, não são jogos baratos, o automobilista é mais barato, mas hoje, se tu quiser o iRacing, por exemplo, que tem as principais ligas do mundo, onde correm vários pilotos profissionais, inclusive o Rubinho Barrichello, tu paga uma anuidade por ele, né? E essas anuidades geralmente são pagas em dólar, então tu vai pagar cerca de 300 e poucos reais por uma anuidade, né? Além de tu ter que comprar mais pistas, mais carros, por aí vai. Então ele se tornou tão nível de simulador, mas tão alto, que ele acabou se tornando caro, né? E o automobilista é realmente uma versão mais barata do iRacing, mas muito boa. Eu acho bem equivalente. Ela tem uma qualidade muito boa. A única coisa que os dois jogos não podem ter é realmente os carros originais da Fórmula 1, né? Porque é uma questão de licença. Sim. A licença é só pro F1 do F1 da Codemasters, e aí aí não tem como fugir, né? E uma coisa que eu queria falar também que até antes foi falado pelo Fabiano, sobre a importância da Liberty, né, nesse processo todo. Foi com a entrada da Liberty que começaram os torneios internacionais, que já tiveram 2 edições, com, se eu não me engano, é o britânico, aquele Brandon Leite, né, que já ganhou 2 vezes. Mas eles trouxeram, inclusive, para o mundo da Fórmula 1 esses caras, né? Esses caras os finalistas foram disputar em Abu Dhabi a final, né? Teve até um brasileiro. Oi? Teve até um brasileiro. É um nível muito mais alto. Eles só abrindo um lance do Brandon. O Brandon é contratado da Mercedes para ser o cara dos simuladores da Mercedes. Sim. Exato. O Igor Fraga, que foi o representante brasileiro, hoje ele é contratado pela McLaren. Né? Ele disputou um campeonato de McLaren, da própria McLaren, e não da McLaren Fórmula 1. Né? Isso é importante, da McLaren protótipos de corrida mesmo. Né? Então ele usa lá os carros que é o McLaren F1, né? Que é feito para endurance,
e para corridas de GT3. Tem outro McLaren também que é utilizado, que agora me fugiu o nome. Mas são esses caras que hoje tu percebe que essa brincadeira que a gente chama de nos jogos de corrida estão realmente pagando gente para continuar correndo num videogame. A gente acha um negócio que... Aquele negócio que quem joga videogame não ganha mais dinheiro. Hoje tem gente que vive só disso. Só disso, né? Pois é. Bom, pessoal, o nosso tempo aqui, né, está chegando ao final. Eu vou passar aqui a palavra para o Fabiano. Fabiano, mais uma vez aí, faça o seu merchan aí, convide aí os bacharéis do Botequim aí para participar da liga, né? Se caso tiver vaga, explique como é que conta um pouco da história aí da liga e as mídias sociais, seu canal você já falou, mas pode falar de novo e fica à vontade, o espaço é teu. Certo, obrigado. Então, a Liga Pro Race, ela tá nas plataformas PC, Play 4 e Xbox. Eu sou responsável lá há um pouco menos de um ano na categoria Xbox. E a liga em si ela já tem mais de 2 anos de criação. No Xbox a gente tem 4 categorias, 4 grids, que são divididos entre 3 grids que são lastreados, então o pessoal vai correr com o desempenho real de cada carro, e um grid que é o desempenho igual. Todos os carros têm a mesma performance. Para esse Fórmula 1 2018, a gente está na temporada final dele, que vai encerrar aqui 3 semanas. E para o Fórmula 1 2019, a liga vai ter abertura no dia 15 de julho. Tem vagas ainda para quem quiser participar. Não importa se você é amador, não importa se você é profissional, tem vaga para todos lá correrem. E a gente tenta fazer uma divisão que seja justa para todo mundo correr com pessoas do mesmo nível. E tem o canal da Pro Race, que é Liga Pro Race lá no YouTube. Tem o site da Pro Race, e você pesquisa ali, www.ligaprorace.com.br. Na loja, você tem a possibilidade de estar conversando com um dos diretores antes de fazer a inscrição. Inclusive, eu estou lá junto, caso o pessoal tenha dúvidas. E no meu canal, onde eu posto minhas corridas e posto também setups, pensando em ajudar o pessoal que tem algumas dificuldades. No YouTube, Fabiano Cândido F1, e na Twitch, DTO Fabiano C. Só para falar, DTO é a equipe ao qual eu faço parte. Sou fundador junto com mais 3 amigos, Raimundo Yamamoto e Fabrício Panato Socorre. É uma equipe onde a gente busca o desenvolvimento pessoal e correr sempre sem assistências, ou um mínimo de assistências ligadas possível. Então, para quem quiser ver o show do pessoal, tem os DTO todos espalhados também pelo YouTube. Lá no meu canal tem o link para todos os outros pilotos da equipe. É isso quem aí. Quem sabe o Ricardo vai fazer parte um dia, né? Quem sabe, né? É isso aí, Fabiano. Obrigadão aí pela participação. Só precisa aprender a jogar, né? Obrigadão pela participação e volte sempre. Eu que agradeço o convite, foi uma honra. Quando quiser, a gente está disponível aí para conversar com vocês. Beleza. Ricardo, mais alguma consideração final? Cara, eu realmente agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso nesse podcast. Realmente os videogames marcaram minha vida, né? No automobilismo virtual, principalmente. E agradecer mesmo o Fabiano aí que se dispôs para estar participando com a gente nessa noite, né, nesse podcast, pra gente e trouxe muito conhecimento pra gente, né? Então, realmente agradecer e até uma próxima oportunidade pra gente estar junto aí, Will, bater um papo de novo legal sobre Fórmula 1. Valeu! É isso aí, valeu pessoal, muito obrigado mais uma vez, apesar, né, de que vocês esqueceram de falar do melhor jogo de corrida de todos os tempos, que é o Enduro no Atari. Mas, enfim, né? Enfim, né? Esse eu duvido que o cara conseguia ser campeão de alguma coisa, porque esse joguinho lazarento. Mas, enfim, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado também a todos vocês aí que estão nos ouvindo. Não esqueçam de compartilhar esse podcast aí nas suas redes sociais. Não esqueçam de mandar comentários aí pelo
você está ouvindo pelo YouTube, deixe um comentário no YouTube. Se você está ouvindo pelo seu agregador de podcast, pode mandar aí algum comentário, alguma opinião, sugestão, críticas, elogios ali pelo Facebook, pelo Instagram, pode mandar um e-mail pra gente, né? Entre no nosso site ali, deixa uma mensagem. E o importante é que vocês continuem aí se comunicando aí com a gente, pra gente nos passar esse feedback aí do nosso trabalho. Vocês estão gostando ou não do nosso trabalho. Então é isso, uma boa semana a todos, ficamos por aqui e até a próxima, tchau.